Olá, meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos nesta manhã de sábado, desejando a você um ótimo e abençoado dia. Um feliz sábado a todos. Hoje nós estamos começando a nossa sétima lição. Seja você bem-vindo. Nós vamos ter uma lição importantíssima esta semana, como todas, que nós temos estudado, tá? Mas será uma lição muito abençoada. Então fica aqui o meu convite a você, o meu apelo a você estar todos os dias pela manhã na Sala da Esperança. Aliás, os vídeos, chega pela manhã, mas qualquer hora do dia que você abrir, que você ouvir, que você estudar a Palavra de Deus, você está sendo muito abençoado, muito abençoada, tá bom? Queridos, aos mais pequeninos irmãos, é o título da nossa lição desta semana, que nós vamos estudar. Como eu disse para vocês, será uma lição importantíssima para nós, porque vem mostrando para nós a missão que Deus nos confiou, tá? Eu convido você a orar comigo neste momento. Nós vamos pedir a bênção de Deus para o estudo desta manhã. Nosso querido irmão Pai Celestial, agradecemos a Ti, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos começar o estudo de mais uma lição. E esta lição vem mostrando para nós quanto o Senhor nos ama e confiou em nossas mãos também uma importantíssima missão. No plano da salvação, nós fomos convidados pelo Senhor para participarmos juntos com o Senhor em prol da salvação dos nossos irmãos. Nós o pedimos ao Pai que as orientações do Espírito Santo sejam para nós claras, que nós possamos ter sempre o nosso coração aberto e disposto a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, nós o pedimos e agradecemos. Amém. Aos mais pequeninos irmãos, queridos, como eu disse para vocês, é o título da nossa lição, nosso verso para memorizar. Em Mateus 25, verso 34, diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venha, benditos de meu Pai, venha herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Muito bem. A Bíblia conta para nós que quando Jesus voltar, ele encontrará dois grupos de pessoas. Tá? O mundo estará dividido em dois grupos. Tá? As religiões, queridos, estará apenas dividido em duas religiões. Aliás, Deus, ele não faz aí essa distinção de religiões, como nós, ao andarmos por aí, nós vemos muitas placas de igrejas. Jesus, ele vê apenas dois grupos. Dois grupos de pessoas, duas religiões. Um grupo são o grupo daqueles que ouvem a palavra do Senhor atentamente, como diz a Bíblia, guarda os mandamentos do Senhor, aceita o sacrifício de Jesus pela fé, como expiação pelos nossos pecados, ama a Deus de todo o coração. Outro grupo, o contrário, rejeita a palavra de Deus, rejeita a salvação em Cristo, rejeita os mandamentos de Deus, tá? E vive uma vida completamente fora dos princípios de Deus, uma vida de libertinagem, não é uma vida de liberdade, é uma vida de libertinagem, quer dizer, vive para servir o pecado. Muito bem, e aqui o texto diz que o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Então um grupo estará à sua direita e outro à sua esquerda. Isso aqui é uma simbologia. Tá? Jesus falando que um grupo que serve a ele, que obedece os seus mandamentos, é como se estivesse do seu lado direito,
né, enquanto o outro grupo oposto estarão do lado esquerdo, tá? Aqui, queridos, no verso para memorizar de Mateus 25, verso 34, assim como Jesus nos chamou para a sua missão hoje, né, para participar da pregação do Evangelho em variadas formas, tá? Quando Jesus voltar, ele também vai nos chamar para nos conceder uma recompensa. Ele diz: venha, benditos de meu Pai, venha herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Bonito, não é? Como será maravilhoso quando Jesus voltar, podemos ouvir essa melodiosa voz dos lábios de Jesus dizendo: benditos de meu Pai. Que palavra linda, né? Que palavra bonita. Que palavra doce, gostosa de se ouvir. Vinde, benditos de meu Pai. Venha herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Eu já preparei para vocês. Vocês nem existiam ainda e eu já tinha preparado esse reino para vocês. Tá? Muito bem. Queridos, qual foi a missão que Jesus confiou em nossas mãos? Nós começaremos aqui, por exemplo, Jesus apontando aqui 3 grupos de pessoas carentes. A primeira delas, ele está falando de estrangeiros. E quem são os estrangeiros? O segundo, ele fala de órfãos e o terceiro, de viúvas. Quem são estas pessoas que Jesus ele nos recomendou encarecidamente para cuidar destas pessoas? Tá? Naquele contexto, queridos, estrangeiros seria pessoas que estavam chegando ao povo de Israel, à cidade de Jerusalém, buscando refúgio, né, refugiados, vindo de outros países, tá? Quem sabe causados pela guerra, tá? Então eles estavam fugindo da sua terra. Quem sabe por causa de uma seca, né? Ou por causa de um governo maldoso, governo ruim, mau administrador, né? E trouxe ruína, trouxe crise, trouxe dificuldades para o seu país. Tá? Então eram variadas situações, mas a mais provável aqui é relacionado aos refugiados de guerras. Tá? Então aqui quando Jesus está falando aos estrangeiros, ele não está dizendo para o seu povo que eles deveriam ter preconceito, né, fazer acepção das pessoas, mas não importava quem era a pessoa, vindo de outro país com necessidade, em busca, né, de quem sabe matar a sua fome, porque faminto, né, estava chegando de onde o seu país destruído, não tinha alimento, a sua família perecendo. Então, queridos, Jesus está falando aqui que estas pessoas deveriam ser muito bem vistas e muito bem cuidadas, tá? E quantas pessoas hoje chegam ao nosso país também, né? Aliás, o nosso país, principalmente aqui, Brasil, né? É como um coração de mãe, né? As pessoas vêm de fora, chegam aqui e graças a Deus são acolhidas, né? Tem alguma coisa para fazer, algum trabalho, consegue, né? Por exemplo, aqui na nossa cidade, aqui em São Paulo, nós temos tantas e tantas pessoas que a gente vê na rua, né? Alguns vendedores ambulantes, outros, né, trabalhando em outras áreas, né?
Queridos, estas pessoas, quando elas chegam, elas são desconhecidas, não sabem falar o nosso idioma, e tem muitas dificuldades para quando elas chegam aqui ao país. Então, estas pessoas, Jesus está dizendo, principalmente nós como cristãos, devemos acolher com muito amor, com muito carinho, porque todos nós somos irmãos, não importa a cultura, não importa a raça, não importa o país de onde ela vem, todos nós somos criados por Deus e somos irmãos uns dos outros, porque somos filhos de Deus, tá? Pela criação e pela redenção. Outro grupo aqui que Jesus fala também é dos órfãos. Os órfãos, nesse contexto, queridos, são crianças, que ainda não têm condição de sobreviver sozinha, independente, carece de ajuda, porque são crianças que perderam seus pais, perderam seus pais em guerras, perderam seus pais, muitas vezes por um acidente, perderam os pais muitas vezes por uma doença, e elas ficaram inválidas sozinhas aí no mundo, e elas não sobreviverão sozinhas. Então essas crianças, queridos, carinhosamente precisam ser acolhidas com muito amor, para ajudar essas crianças a continuar vivendo, e de maneira, queridos, uma vida abundante. Nós precisamos ajudá-los, os órfãos. Outra classe também aqui que Jesus fala são as viúvas, tá? Naquele contexto, por exemplo, uma mulher, quando perdia o marido, queridos, era uma vida terrível, uma vida sofrida, não tinha nenhum tipo de amparo, a não ser que ela tivesse aí alguns filhos amorosos que pudessem cuidar dela, tá? Mas se não tivesse, era, praticamente uma mulher sem vida. Mulher, naquela cultura, naquele contexto, já não era desvalorizada, e ainda mais quando perdia o seu marido, pior ficava a situação. Então, Jesus diz que precisa cuidar das viúvas, E hoje também, quantas viúvas, de esposos que perderam a sua vida, muitas vezes por um acidente, até trabalhando, perder a sua vida também em guerras, perder a sua vida por uma enfermidade, uma doença, e ficou ela sozinha com 2, 3 filhos ou até mais filhos, não tem um amparo do governo. E então, queridos, são pessoas assim que a igreja precisa ter um olhar compassivo, misericordioso, um olhar amoroso para ajudá-lo. Então, queridos, que missão importante Deus colocou em nossas mãos. Certa ocasião, Jesus disse assim para os seus discípulos: orai porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E não é diferente também nos nossos dias, queridos. A seara é muito grande, São aí vários meios, várias formas de trabalho na obra de Deus, tá? Que nós precisamos aí nos adequar em uma dessas áreas para ajudá-lo, na obra de Deus, na pregação do Evangelho, porque tudo isso que você faz por uma pessoa, você está ajudando ela a conhecer a Jesus. Então, queridos, conforme o que nós lemos em Mateus 25, verso 34, e se você ler todo o capítulo, aí, capítulo 25, você vai perceber que quando Jesus voltar, e ele vai pronunciar essas palavras: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí Jesus vai dizer assim: porque
Eu estava com fome, vocês me deu de comer, estava com sede, me deram água. Eu estava nu, estava sem roupa, me deram roupa. Eu estava doente, estava preso e vocês foram me visitar. E aí os bem-aventurados do Senhor perguntarão, mas quando foi que nós vimos o Senhor nessa condição e atendemos às suas necessidades? Aí Jesus diz, quando vocês as fizeram por um dos meus pequeninos, vocês estavam fazendo a mim. E também o contrário, querido, do outro grupo que rejeitou a missão de Cristo Jesus e não fez nada pelo seu irmão, pelo seu semelhante, Jesus vai dizer, afasta de mim, eu não te conheço. Porque eu estive com fome, estava com sede, estava nu, estava preso, estava doente, vocês não me deram alimento, não me deram água, não foi me visitar, não me deram roupa. E quando foi, Senhor, que te vimos nessa condição? Quando vocês viram os meus pequeninos e vocês não atenderam. Tá? Quem são os pequeninos? Aqui a Bíblia fala, né, do estrangeiro, do órfão e da viúva. Tá? Então, meus queridos, quando Jesus voltar, ele não vai perguntar, se eu frequentei todos os cultos, ele não vai me perguntar, se eu devolvi o dízimo, se eu devolvi as ofertas. Tudo isso é necessário, tá? Como uma demonstração de amor e gratidão para com o nosso Deus. Mas o que Jesus realmente vai nos perguntar, queridos, o que foi que nós fizemos pelos nossos irmãos, pelos necessitados, tá? Então, que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos ajude para que nós possamos abraçar com muito amor e carinho esta grande missão, tá? E em alguma área dessa grande missão, nós precisamos nos colocar à disposição para fazer o melhor, queridos, tá? Eu sei que você recebeu um dom de Deus, todos nós recebemos dons de Deus. Quando nós aceitamos Jesus e nós somos batizados, nós recebemos dons. Alguns recebem vários dons, outros recebem mais poucos dons e outros recebem apenas um dom. Mas todos nós recebemos e precisa ser usado na obra de Deus. Deus te abençoe. Tenha você um ótimo dia abençoado na graça de Cristo Jesus e até a próxima lição maravilhosa que nós vamos ter amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos.